Bom dia a todos meus amigos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026, 8h26 da manhã. Vou fazer o vídeo 1 de derivadas. Esse aqui vai ser o vídeo de cálculo que era para ter saído no domingo. Hoje é terça, não, hoje é segunda. Mas ontem eu não tive tempo de gravar, então vou gravar hoje o de cálculo sobre derivadas. Ok? Então eu vou começar dando uma motivação para a gente estudar cálculo. A motivação vai ser um exemplo que é o seguinte: qual a velocidade de um móvel, ou seja, de um carro, alguma coisa, com a equação da posição S igual a meio de t ao quadrado, no instante t igual a 3 segundos, certo? Então, essa vai ser a nossa motivação. Qual a velocidade de um móvel com a equação da posição S igual a meio de t ao quadrado, no instante t igual a 3? Se a gente substituir t igual a 3 na nossa expressão, você vai ter meio de 9, né? Então vai ficar 4,5. Só que é 4,5 metros. Com metro a gente não tem a informação ainda de como está a velocidade desse móvel, né? Uma coisa interessante seria a gente saber construir o gráfico da velocidade a partir do gráfico da posição. Então eu posso até esboçar aqui como seria mais ou menos esse gráfico da posição, que perceba que é o nosso t ao quadrado, o nosso t está ao quadrado. Então, consequentemente, isso aqui vai ser uma função exponencial, mais ou menos assim, certo? Aí, como seria passar isso para um gráfico do tempo, da velocidade pelo tempo, né? Como seria isso? Então, na física é comum a gente calcular velocidades médias. Fazer lá velocidade média igual a delta S sobre delta T. Isso aqui todo mundo tá careca de saber. Na física isso é tranquilo. Aí a matemática nos ajuda a como calcular as velocidades instantâneas. E aí para calcular as velocidades instantâneas nós vamos usar as derivadas. Então, para resolver esse problema de velocidade instantânea, vamos usar as derivadas. E aí, qual a definição? Vou escrever aqui definição de derivadas. A derivada de uma função, lembrando, sempre é em funções, então você tem que ter uma base em funções boa. A derivada calcula a equação do coeficiente angular da reta tangente em cada ponto de uma função. Ok. Então, a derivada calcula a equação do coeficiente angular da reta tangente em cada ponto da função. E voltando para aquele gráfico da posição pelo tempo, eu tenho um gráfico desse tipo, né? Para essa função aqui. Então, se eu escolher um ponto, quer dizer, qualquer, como esse ponto aqui, e se eu passar uma reta tangente por esse ponto, vai ficar mais ou menos assim. Lembrando que a reta tangente só toca em um ponto. Essa reta certamente terá um coeficiente angular, né? Terá um coeficiente angular, e esse coeficiente angular é calculado pela derivada, beleza? Então, se eu pegar esse ponto x1,
eu vou ter um coeficiente angular. Agora, se eu pegar um ponto x2 aqui em cima, perceba que essa reta aqui já é mais inclinada, né? Já tem um coeficiente angular maior. Então, nesse ponto aqui, x2, a derivada já é diferente. Por isso que eu coloquei aqui que é em cada ponto da função, beleza? De modo resumido, a derivada mede a taxa de variação, quanto uma coisa varia, beleza? E se você fizer a derivada da derivada, ou seja, a derivada segunda, ela vai medir a taxa de variação da variação. Enfim, dá para fazer isso infinitas vezes e tem várias aplicações. Então vamos ver como isso ficaria realmente naquele nosso exemplo. Eu vou fazer aqui o gráfico. Fazer aqui um plano cartesiano usando as tecnologias. Aqui está o tempo, aqui a posição. E aí o gráfico ficaria mais ou menos assim. Tá bom. Certo. Então vamos pensar no seguinte, vamos pegar dois pontos. Estrategicamente, vamos pegar o ponto t igual a 3, porque nós queremos, afinal, descobrir a velocidade no tempo t igual a 3. E a imagem desse ponto vai ser exatamente a função quando o t vale 3, ou seja, o s de 3. Beleza? E vamos pegar agora um ponto um pouco mais à frente do 3, mas eu não sei quanto. Então vou chamar esse ponto aqui de 3 mais h. Esse h é algum parâmetro que a gente pode variar ele, certo? E terá a imagem S de 3 mais h. Então tá aí. Se a gente ligar esses dois pontos, se ligarmos esses dois pontos, isso vai ser difícil. Pronto. Se ligarmos esses dois pontos, e se quisermos calcular a inclinação dessa reta, nós podemos usar aquela fórmula de usar o ΔY sobre o ΔX. Então, m, que é o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. Nesse nosso caso, ΔY vai ser S de 3 mais H menos S de 3, né? Porque é o final menos o inicial, dividido pela variação do x. O x final é 3 mais H, menos o x inicial, que é igual a 3. Cortando 3 com 3, você vai ter S de 3 mais H menos S de 3, dividido por H, e isso é igual ao coeficiente angular dessa reta, né? Mas perceba fisicamente o que a gente está fazendo. O ΔY é a variação da posição, né? E o ΔX é a variação do tempo, beleza? Daqui para cá é o ΔT e daqui para cá é o ΔS. Então, se a gente fez a divisão ΔS por ΔT, esse m é, na verdade, a velocidade média desse nosso móvel nesse intervalo de tempo, beleza? Mas, como eu disse, a gente já sabe calcular a velocidade média. O problema é como calcular velocidades instantâneas, certo? Então, como pegar um ponto só e calcular a velocidade nesse ponto, só nesse ponto. Então é aí que a gente vai começar a construir a ideia de derivada, que é pegar esse ponto 3 mais h, esse ponto 3 mais h, e ir trazendo ele cada vez mais próximo do nosso ponto 3, para que eles fiquem tão perto que ao traçar uma reta tangente, essa reta só passe por um ponto, entendeu?
é como se a gente tivesse pegando esse segundo ponto e aproximando ele aos poucos desse nosso ponto 3. E para fazer isso, a gente vai usar a ideia de limites, que é fazer o h tender a zero. Então, com h tendendo a zero, ou seja, fazendo esse ponto aqui caminhar cada vez mais para a esquerda até chegar no 3, com h tendendo a zero, teremos a velocidade instantânea no ponto t igual a 3, que é o que queremos. Beleza? Mas aí note que essencialmente a variação da posição vai se tornar tão pequena e a variação do tempo vai se tornar tão pequena que a gente vai introduzir um conceito que é o diferencial. Diferencial é variação muito pequena. Variação muito pequena e é representado por um D, certo? Então em vez de você usar ΔS, você vai usar ds. ΔS é uma variação comum e ds é uma variação muito pequena, ou seja, diferencial de S, certo? Então, como eu disse, a derivada é calcular a inclinação da reta tangente em um ponto em que essa variação é muito pequena, ou seja, quando a gente tende esse h a zero. Então, essencialmente, a gente está fazendo um ds dividido por dt. É um diferencial de S dividido por um diferencial de t, certo? E isso é o limite de quando h tende a zero da expressão S de 3 mais h menos S de 3 dividido por h. Uma ideia interessante de limites é saber que a gente precisa cancelar as coisas. Porque se a gente fizer um h igual a zero aqui no denominador, a gente vai estar dividindo por zero e não existe. Então, certamente a gente vai ter que manipular. Como a gente sabe que a nossa função S é 1 meio de t ao quadrado, então a gente vai substituir. Vai ficar 1 meio. Eu coloquei o meio em evidência das duas expressões. Aí aqui vai aparecer 3 mais h ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso tudo dividido por h. Então ds dt vai ser igual a 1 sobre 2h vezes esse quadrado perfeito vai ficar 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9. Cancela 9 com 9. Aí vamos dividir isso aqui por h. Vai ficar 6 mais h dividido por 2. Beleza? Como o h está tendendo a zero, então se h tende a zero, ds dt igual a, quando h é zero aqui, fica 6 sobre 2 igual a 3. 3 metros por segundo. Então descobrimos qual é a velocidade nesse ponto. Então quando t for igual a 3, a velocidade vai ser 3 metros por segundo. Outra forma de resolver isso de uma forma simplérrima é lembrar que a função da posição horária é S mais V0t mais meio de AT quadrado. Tem todos esses termos aqui que a gente pode fazer a comparação. A nossa função é só S igual a meio de t ao quadrado. Então S0 é zero e o V0 é zero.
Então só temos esse termo igual a esse termo. Se a gente notar, a única coisa que muda é que nesse aqui tem um 1 multiplicando, que é justamente essa aceleração. Então se a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, no tempo t igual a 3, a velocidade vai ser v igual a t, como a é 1 e t é 3, então fica 3 metros por segundo. Isso aqui seria resolvendo de uma maneira mais simples. Porém, tem exemplos que não dá para resolver dessa forma. E aí a gente vai precisar usar a ideia de derivadas. Beleza? Então é assim que usa derivada, é assim que é a definição de derivada. E um problema que a gente pode aplicar essas ideias. Até o próximo vídeo, a parte 2 de derivadas, em que eu vou ensinar como derivar funções básicas, funções mais normais.